Olá, muito boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, 11 de março e o Bora RN está começando. Vamos aos destaques do dia. Após sexto aumento do ano, o preço do litro da gasolina passa dos R$ 6,00 em algumas cidades aqui do Rio Grande do Norte. Governo do Estado e Prefeitura do Natal não entram em consenso no combate à pandemia de Covid-19. Novas doses da Coronavac chegam ao Rio Grande do Norte e CESAP recomenda a aplicação da primeira dose em pessoas com mais de 75 anos. Ao vivo, eu entrevisto o secretário de Mobilidade Urbana de Natal, Paulo César Medeiros. Nós vamos falar sobre a frota de transporte coletivo, a nova faixa reversível e a polêmica da suspensão da meia passagem em horários de pico. Ainda tem os gols da vitória do ABC sobre o Palmeira e do Globo sobre o Potiguar ontem pelo Campeonato Potiguar. O Bora RN está no ar. Mais um aumento no preço da gasolina e os postos de Natal estão cobrando até R$ 5,89 pelo litro do combustível. No interior, a situação é pior. O litro passa dos R$ 6,00. Do preço cobrado pelo litro da gasolina, 29% é relativo ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O percentual não é reajustado pelo governo desde 2015, o que não impediu o aumento do combustível na bomba. No Rio Grande do Norte, o preço médio da gasolina é de R$ 5,43, de acordo com o levantamento mais recente da Agência Nacional de Petróleo. Na capital, o preço mais baixo do litro do combustível é de R$ 5,15 e o mais alto, R$ 5,89. No início do ano, o litro da gasolina era vendido por aqui a R$ 4,92. O reajuste de 67 centavos tem pesado no bolso do potiguar. Desde quando começou o ano, já é o sexto aumento. E está cada vez mais chegando a um patamar de R$ 6,00 um litro de combustível. É um absurdo. E nada de aumento. Os servidores todos sem aumento. Eu acho que nossa governadora devia pensar no imposto que ela cobra aqui no estado. É muito alto. Então não adianta o governo fazer a parte dele e o nosso estado aqui ficar falando que a culpa é do governo e eles não baixarem o preço, eles aqui mesmo, né? E olha, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte estão questionando na Justiça a suspensão da gratuidade para idosos que usam o transporte coletivo da cidade nos horários de pico. A medida foi anunciada pela Prefeitura de Natal na semana passada e também suspende o direito à meia passagem estudantil. A suspensão da meia passagem de ônibus para estudantes e da gratuidade para idosos nos horários de pico, anunciada pela Prefeitura de Natal, provocou reações. A medida está sendo questionada na Justiça pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso ano passado, que para existir proibição de circulação de pessoas idosas, essa proibição deve alcançar a todos e não apenas a pessoa idosa, né? E não estamos em momento de lockdown, não foi decretado o lockdown, né? E não se justifica essa restrição unicamente contra a pessoa idosa e, sobretudo, no sentido de que não podem trafegar as pessoas idosas que fazem uso da gratuidade, mas aquelas que optem por pagar poderão fazer uso do transporte coletivo nos horários de pico. Na ação civil pública movida pelo MP e pela Defensoria, as instituições também destacam que a medida vem em um momento em que o grupo precisa ser vacinado contra a Covid-19 e que, portanto, necessita se deslocar até os pontos de vacinação gerenciados pelo próprio município. O presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB também entende que a medida é questionável. Para se fazer uma restrição desse tipo de direito, a norma ela tem que vir muito bem fundamentada numa recomendação técnica. O decreto da Prefeitura também traz a suspensão da meia passagem para os estudantes. A medida foi questionada por entidades estudantis que prometem acionar a Justiça.
A gente não vê essa medida de suspender a meia passagem dos estudantes no transporte público e a gratuidade dos idosos como uma medida de combate ao coronavírus. Muito pelo contrário. A gente vê isso como um ataque à população, como um desrespeito às pessoas que dependem exclusivamente do transporte público. Essa medida afeta muitos estudantes. Muitos deles já estagiam, já trabalham, como por exemplo os alunos do EJA, que têm que conciliar os estudos com o trabalho. E já estão, inclusive, nos articulando judicialmente para entrar como uma ação popular contra esse decreto que, para nós, não faz sentido. E a gente continua falando sobre esse e outros assuntos relacionados à mobilidade urbana aqui em Natal. E a gente vai falar agora por telefone com o secretário da STTU, Paulo César Medeiros. Secretário, seja bem-vindo pela primeira vez aqui ao nosso Bora RN. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes da rádio, da televisão. Estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Secretário, em relação à meia passagem e à gratuidade também dos idosos, a medida gerou diversas reações, né? Realmente causou muita polêmica, como a gente viu aí na reportagem. Como que a STTU pretende, na verdade a pergunta é se a STTU pretende, mesmo não tendo sido muito bem recebida essa mudança, se a STTU pretende mesmo assim manter essas proibições? Olha, a ação é uma ação de suspensão por um tempo específico no dia. Na verdade, 2 horas pela manhã e 2 horas da tarde. Qual é o sentido disso? O sentido é evitar aglomeração. Todos estamos de acordo, pelo menos eu imagino, de que é preciso ações contingentes para combater o contágio. Foi amplamente divulgado a superlotação dos ônibus e a gente colocou mais viagens nas linhas que eram cheias. Ainda assim, teve algumas linhas que ainda estavam com bastante passageiros e a gente suspendeu a gratuidade e a meia passagem pela seguinte razão: tem 29% das pessoas que transitam nesse horário referem-se à meia passagem e à gratuidade. Se as pessoas forem sensíveis a essa suspensão, nós teremos 29% a menos de pessoas nesse horário. Sobre a meia passagem, a gente tem que dizer que o decreto ressalva quem esteve em aula. Nós telefonamos para todas as escolas, entramos em contato com todas as escolas, e todas as escolas que estão tendo aula presencial, a gente determinou a manutenção da meia passagem. Secretário, e os idosos que nesse momento, por exemplo, estão se vacinando? Ótima pergunta sua. A vacinação começa de 8 horas da manhã. E nós temos assistido nas portas dos postos de saúde aglomeração de idosos. Então é muito razoável que eles peguem um ônibus a partir das 8 horas, cheguem de 8h30 ou cheguem de 9 horas no posto de saúde, quando o posto de saúde não está mais com as filas para se vacinar. Veja, é muito razoável. Se o idoso quiser, e o idoso eu acho que é mais preocupante ainda, ele deve evitar a aglomeração. Se ele precisar se locomover por alguma razão na cidade, ele pode fazer fora do horário das 6 às 8 e das 17 às 19. Alguém me perguntou, e o idoso que ainda trabalha? Esse não será afetado porque ele tem direito ao vale transporte. Assim como o aluno que trabalha e que não esteja tendo aula, também terá direito ao vale transporte. Então, assim, não foi cerceado o direito de ninguém andar, apenas que nós queremos desencorajar as pessoas a fazer isso. Certo. As pessoas precisam entender que nós estamos no meio de uma pandemia com um agravamento. Todo dia agora tem morrido mais do que 2.000 pessoas, né, no país. Não é possível que isso não seja suficiente para a gente entender que precisa evitar a aglomeração.
Secretário, agora vamos falar sobre a frota, porque existe uma determinação judicial, né, para o cumprimento de 100%. A STTU anunciou que vai cumprir, mas ainda não disse como. Como que a STTU pretende cumprir essa decisão judicial? Não, simplesmente comunicando aos operadores, que a gente está as comunicações, que precisa entrar 100% da frota. Mas o Seturne, que é o sindicato das empresas, já disse que nem tem ônibus para voltar para os 100%, já se desfez dos ônibus. Não, aí... Como é que faz, secretário? O juiz não falou no número, o desembargador não falou no número de ônibus, falou em 100%. Então, 100% é o total dos ônibus. Então, o total dos ônibus tem que estar funcionando. Aí não existe... porque se o desembargador tivesse falado em números, 10, 20, 30, não. Ele falou 100%. 100% são todos os ônibus. E aí, assim, a prefeitura cumpre a ordem, dando a ordem para o sistema funcionar. Está complicado, né, secretário, a situação? A gente não podemos fazer nada além de cumprir a ordem do desembargador. Secretário, para a gente encerrar, tem um outro assunto também da semana, que são as novas faixas reversíveis que estão sendo testadas nas duas pontes, na ponte Newton Navarro e na ponte de Igapó. Como é que elas vão funcionar, secretário? E por que essas faixas reversíveis? A faixa reversível é uma melhoria do sistema, mas nesse período pandêmico eles têm um motivo especial, que é reduzir o tempo das viagens. Então, assim, é desejável que reduza a velocidade? Em qualquer situação. Mas em pandemias é mais importante para evitar que as pessoas permaneçam mais tempo dentro dos ônibus e estão sujeitos a uma contaminação. Bem, a gente tem dado certo, secretário? Vocês fizeram alguns testes já essa semana, está funcionando? Isso. Na ponte do Navarro, sucesso absoluto, tudo normal. Na ponte de Igapó, a gente conseguiu implementar 3 faixas do lado do sentido Igapó, Bairro Nordeste, mas houve um encheitamento muito grande da pista. E a gente fez o quê? A faixa repetível. Hoje, nós estamos abrindo aquelas muretas que tem no final do viaduto, e quem vier da Tomalhães por cima do viaduto já cai direto na faixa reversível e só vai retornar a faixa normal lá no viaduto da Urbana. E as pessoas que vêm por baixo, que chamam de túnel, os ônibus vão para a faixa própria dos ônibus lá direito. E os demais carros para a faixa do meio. Com isso, a gente acha que a melhoria vai ser muito grande. A gente fez um teste na segunda-feira com isso daí e houve um problema de engarrafamento na João Medeiros. No iníciozinho da manhã, né? Isso. É justamente porque na hora de que os carros passavam por debaixo do viaduto, ali que eles chamam de túnel, eles se emboloavam com os outros carros. Isso fazia uma retenção, e também nós tivemos uma retenção na João Medeiros, na própria João Medeiros. Bom, a gente acha que se essa faixa entrar amanhã, nós não temos certeza ainda, porque as pessoas estão trabalhando nesse momento no viaduto, justamente para fazer o início da terceira pista, né, que é a pista reversível. Esperando que amanhã possa funcionar. Mas então ainda amanhã, não podemos a partir de que horas, secretário? A faixa reversível? Nós não estamos anunciando ainda porque precisa primeiro que essa obra fique concluída. Certo. Nós estamos estimados que até as 4 horas já termine, mas é precipitado. Se por acaso estiver pronto, a gente anuncia no final da tarde. Ok. Secretário Paulo César Medeiros, titular da STTU, muito obrigada pela entrevista. Espero contar com a sua participação também aqui no Bora RN para outros esclarecimentos futuros. Boa tarde, Toda vez que for convidado, será um prazer participar. Vamos ver agora outros destaques dessa quinta-feira. A taxa de letalidade da Covid-19 aqui no estado mais que triplicou entre o final do ano passado e o começo deste ano. Saiu de 0,65 para 2,1 nesta quarta-feira, pelos dados da CESAP, impulsionada de forma crescente pelas festas de fim de ano, carnaval e veraneio. Pelos cálculos do LAIS, ligado ao FRN, a taxa de letalidade aqui no estado aponta ser ainda maior agora em março, de 3,1.
Esse índice é calculado pelo número de mortes dividido pelo total de casos confirmados no mês. O Rio Grande do Norte tem a 6ª maior taxa de subutilização da força de trabalho do país, 40,3%. Pelos dados divulgados pelo IBGE, são 715 mil potiguares subocupados por insuficiência de horas, desocupados, indisponíveis ou desalentados no trimestre de outubro a dezembro de 2020. No Brasil, a taxa média de subutilização da força de trabalho ficou em 28,7%. O turismo potiguar teve um prejuízo de R$ 1,5 bilhão entre abril de 2020 e fevereiro deste ano. Para se ter uma ideia, no mesmo período entre 2019 e 2020, ou seja, antes da pandemia, o nosso turismo teve uma arrecadação de R$ 2,5 bilhões. O gasto médio do turista aqui, nessa época, era de R$ 274. Hoje, R$ 216. Os dados são da Câmara Empresarial do Turismo, ligada à FEComércio. E olha, terminou sem acordo a audiência de conciliação realizada pela Justiça Estadual para tentar equilibrar os 2 decretos em vigência na capital potiguar, o da Prefeitura de Natal e o do Governo do Estado. Foram mais de 3 horas de audiência, realizada 100% no ambiente virtual e transmitida pelo canal do YouTube do Tribunal de Justiça. A Corte montou um documento comparando os 2 decretos, do Estado e da Prefeitura, e tentou levar governo e o Executivo Municipal a um texto único. No entanto, a chefe do Executivo Potiguar informou, já no primeiro ponto da negociação, que não tinha intenção de alterar o decreto governamental nesse momento da pandemia. Que seria exatamente a vigorar depois do dia 17. É isso, manter o decreto agora diante da gravidade do quadro sanitário e a gente continuar esse diálogo. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, lamentou o fato do diálogo não ter avançado. Ele informou que tinha uma nova proposta para definir os parâmetros de isolamento social. Íamos aqui até apresentar outra proposta, flexibilizar um pouco mais com relação ao domingo, incluindo a lei seca, outras coisas, mas, como o senhor mesmo falou, em virtude dessa inflexibilidade, não adianta mais apresentar novas propostas. Eu acho também é melhor encerrar a audiência e esperar aí outra oportunidade, outra forma de se tentar resolver. O desembargador Dilermando Mota atuou como mediador na audiência e também lamentou a falta de acordo. Enquanto as diversas instâncias jurídicas vão continuar discutindo, as pessoas estão morrendo e nós perdemos a oportunidade. Além dos poderes, participaram da audiência representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Federação dos Municípios e instituições representativas de diversos setores produtivos. O que nós queremos aqui quanto FEMURNE é que possamos sair daqui com um decreto unificado, um decreto de referência, onde cada município possa seguir, respeitando, claro, a autonomia de cada município. Vamos para o intervalo. Na volta você vai ver que chegaram novas doses de vacina contra a Covid ontem aqui no estado e a orientação do governo é usá-las para continuar a vacinação dos idosos. Não sai daí, a gente volta já. Chegaram novas doses da Coronavac ao Rio Grande do Norte ontem e o governo começa a distribuir as doses amanhã, 30.400 no total. A indicação da Secretaria de Saúde Pública é de que os municípios possam aplicar a primeira dose em grupos de pessoas com idades entre 75 e 79 anos a partir do próximo dia 15 e que apliquem a segunda dose nos idosos com 80 a 84 anos
até o dia 16 de março. A data é uma sugestão da CESAP, de acordo com o nível de prioridade de vacinação. Caso algum idoso das primeiras faixas ainda não tenha sido imunizado, ele deve ser priorizado em detrimento da faixa etária vacinada no momento. Até agora, 127.353 potiguares já receberam a vacina desde o início da campanha. Desse total, 44 mil com a segunda dose, pelos dados oficiais. E olha, uma notícia triste, né? Uma menina de 6 anos, diagnosticada com Covid-19, morreu nesta quarta-feira em um hospital privado aqui de Natal. A criança tinha obesidade e asma, comorbidades que podem agravar a doença. Ela apresentou sintomas como febre, tosse, dispneia, desconforto respiratório, saturação abaixo de 95%, fadiga e dores no tórax. A menina estava internada desde o último dia 19 de fevereiro. Ela morava com a família em São Gonçalo do Amarante. E segundo dados do LAIS da UFRN, 15 crianças com idades entre 0 e 14 anos morreram com Covid-19 aqui no estado desde o início da pandemia. O Rio Grande do Norte superou a marca de 96% dos leitos críticos para a Covid-19 aqui no estado ocupados. E a gente vai ver aqui no telão como está a ocupação neste exato momento, muito alta, por sinal. A média, como eu disse, 96%, passando disso. Aqui na região metropolitana, na mesma situação, 96,7%. Na região oeste, crítica demais, 100%, todos os leitos ocupados neste momento. E na região Seridó, 88,9%. Nessa segunda tela, a gente vê os pacientes que estão na lista de regulação. 97 pacientes com perfil de leito de UTI aguardam por um leito para Covid-19, enquanto apenas 10 leitos críticos estão disponíveis. Isso é muito grave porque a gente vê que o número de pessoas na fila está aumentando e o número de leitos disponíveis diminuindo. E olha, vamos falar agora, vamos mudar de assunto. Vou para essa câmera aqui porque a gente vai mudar de assunto, porque também está acontecendo o campeonato potiguar de futebol, né? E está sendo transmitido, inclusive, ao vivo aqui pela Band, pela TV e também pelo canal da emissora no YouTube. E ontem o Palmeiras foi batido pelo ABC, que venceu por 2-1, jogando no Frasqueirão. Olha só. Palmeiras e ABC se enfrentaram na tarde desta quarta-feira no estádio Frasqueirão, em partida que fechou a terceira rodada do Campeonato Potiguar. De olho nos jogos pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o técnico Silvio Criciúma colocou em campo um time alternativo e algumas peças demoraram para encaixar. E o Palmeiras aproveitou para levar perigo à meta do goleiro Jefferson. Aos poucos, o time alvinegro foi encontrando os espaços e tentou abrir o placar, mas sem sucesso, e o primeiro tempo terminou sem gols. Na segunda etapa, o jogo melhorou e logo aos 2 minutos, o ABC marcou o primeiro gol. Após cobrança de falta ensaiada, o Alisson cruzou da esquerda e Elitão chegou de cabeça para abrir o placar. Toque de cabeça! Gol do ABC! O Palmeiras teve oportunidades, mas parou nas defesas de Jefferson. Os técnicos realizaram mudanças nos times, mas foi o ABC que passou a ter as melhores oportunidades. E foi dos pés de um reserva que saiu o segundo gol. Aos 34 minutos, Marcílio recebeu um bom passe de Café e chutou forte de fora da área para ampliar o placar. Voltando mais atrás, Marcílio na batida! Gol do ABC! O Palmeiras diminuiu com um jogador que também saiu do banco. Gustavo chutou de fora da área e acertou um golaço no ângulo do goleiro Jefferson. Batida, golaço! Gol do Palmeiras! O Verdão ainda tentou empatar, mas o jogo terminou mesmo 2-1 para o ABC. E o Globo de Ceará-Mirim venceu o Potiguar ontem no estádio Edgarzão. Aos 10 minutos, em bobeada defensiva, o camisa 10 da Águia de Ceará-Mirim recebe a bola em lançamento e, com categoria, balança as redes. 1-0 Globo.
Mesmo melhor em campo, o Potiguar marcou mais uma derrota e sem marcar nenhum gol no campeonato estadual. Com isso, o Globo fecha a terceira rodada, que termina com o América no topo da tabela do estadual com 9 pontos. A ABC vem em segundo com 7 pontos e o Globo em terceiro com 6 pontos. No domingo, a Sul enfrenta o Santa Cruz às 13h30 da tarde no Edgarzão e o Globo pega o América de Natal às 4 horas da tarde no estádio Barretão. Antes de encerrar o Bora RN, vamos só atualizar aqui os dados enviados pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Acabamos de receber aqui a confirmação de mais 13 óbitos por Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte nas últimas 24 horas. Foram 5 mortes em Natal, uma em Campo Redondo, uma em São Gonçalo do Amarante, uma em Alto do Rodrigues, mais uma em Olho d'Água dos Borges, uma morte em Mossoró, uma morte em Ceará-Mirim, também em Ares e mais uma em João Câmara. Com isso, chega a 3.829 o número de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia até agora aqui no estado. O Bora RN desta quinta-feira vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, ao 12h35 aqui na Band. Até lá.